Então, a aula de hoje vai falar sobre a contagem do tempo em diferentes calendários. Então, o nosso calendário, que vocês são acostumados a ver no celular, na folhinha que está ali perto lá na porta, né? Na parede de casa, quem tem o costume de ter, eu gosto de ter, né? Bom, esse calendário que vocês têm em casa, tem no celular, tem até na agenda de vocês, né? Nunca foi esse daí não. Teve outros anteriores a ele, certo? E a gente vai ver hoje, na aula de hoje, certo? Vamos lá. Bom, então, desde a antiguidade, os primeiros homens, eles tinham necessidade de contar o tempo, certo? E aí, eles sempre, a questão do aparecimento do sol, o desaparecimento do sol, as fases da lua, como vocês estão vendo aqui, as duas imagens aqui tá mostrando o quê? O pôr do sol, né? E o nascer do sol, e aqui as fases da lua. Tudo isso chamava muita atenção do povo antigamente, né? Que não tinha ainda noção de calendário, de relógio, não, certo? Então, há 20 mil anos, os caçadores faziam pequenos riscos contando os dias entre o ciclo da lua. Então, eles observando a lua, eles perceberam que quando acontecia o dia e a noite, e aí o dia e a noite, até completar um período, a lua mudava o seu formato, o seu jeito, né? E aí eles contavam isso utilizando pedacinhos de gravetos, né? Ou os ossinhos dos animais que eles caçavam. Então, o sol e a lua e as estrelas sempre chamaram bastante a atenção desse povo aí. A posição em que o sol nasce, se põe, as fases da lua. Então, para eles, como hoje vocês têm conhecimento disso, devido aos estudos de vocês, aos livros, à internet que está aí, a Pro, né, que está aí dando as aulas para vocês, certo? Então, hoje tem um mundo de facilidades, vocês sabem de tudo, né? De tudo eles estão sempre aprendendo, em busca. E esse povo aqui, que não sabia, para eles era algo, nossa, o sol apareceu de um lado e sumiu do outro. Eles não entendiam, mas era algo que chamava a atenção deles, né? Então, a lua, a posição em que o sol nasce e põe, as fases da lua e sua posição em relação às estrelas, serviu como referência para registrar a passagem do tempo, as datas importantes e as comemorações. Então, a única coisa que eles tinham naquela época para se basear e marcar o tempo eram esses astros aqui, a estrela, Sol e o satélite Lua, certo? Bom, e aí tinha os povos, né, foram se baseando nos primeiros calendários, eram chamados de calendário solar e o calendário lunar, certo? Como vocês estão vendo, o calendário solar, ele vai se basear no movimento da Terra em relação ao Sol. Então, no caso, ao movimento de translação, certo? O calendário solar tem a ver com o movimento da Terra em relação ao Sol. E o calendário lunar, que veio surgir há 5 mil anos, né? Ele tem a ver com o movimento da Lua em relação ao nosso planeta Terra. Como vocês sabem, a Lua é o satélite natural da Terra e ele é atraído pela Terra, né? A Lua, ela é atraída pela Terra devido à força da gravidade, certo? E ela fica assim, ó, dando voltas, e aí isso é um ciclo, certo, gente? É a partir dessas voltas que tem a questão das fases da Lua e que aí surgiram também depois, que deu surgimento, a origem às semanas, né? A Lua, para mudar de fase, ela vai demorar aí 7 dias, certo? 7 dias equivale a uma semana, certo? Então foi o surgimento aí das semanas. Então, calendário solar
tem a ver com o movimento da Terra em relação ao Sol, né, em volta do Sol. E o calendário lunar, lunar de lua, a lua em volta da Terra, tá bom? Gente, então aqui nós temos as fases da lua, que como a Prof falou, fez surgir as semanas, né? Então demora de 7 dias, né, para mudar de fase. No caso temos a minguante, a lua cheia, a lua crescente e a lua nova. Essa partezinha que está branca, não é que a lua muda de cor. Na verdade, aqui é a luminosidade do sol, né? No caso, aqui o sol está iluminando só um pouco e aqui totalmente. Aqui já está diminuindo e aqui já não está iluminando a lua, que é a lua nova, certo? Então, diferentes povos, né, tinham a mesma ideia de contar o tempo, a concepção do tempo. Alguns se baseavam com o calendário solar, outros com o lunar e tinha outros que se baseavam nos dois, certo? No caso, o povo maia, né? O povo maia, eles usavam os dois tipos de calendários. O calendário solar, para marcar questões de eventos, né, religiosos e tudo mais, de eventos, e o calendário, tinha também o calendário lunar, para marcar a questão dos dias. Então, esse calendário, esse tipo de calendário que eles usavam era lunisolar. Lunisolar porque usavam tanto o sol quanto a lua. Um para eventos e outro para contar os dias. Os egípcios já eram mais a questão de utilizar o calendário solar. E os babilônios, o calendário lunar. Observe que os três povos, eles sempre se baseavam com a questão dos astros, né? Do sol e da lua, certo? Gente, no calendário cristão, teve antes, né, o calendário juliano, e hoje o que a gente usa é o gregoriano, que o gregoriano veio para substituir o juliano, por conta de uma diferença aí de dias. Então aí colocou-se ajustou esses dias e aí veio esse calendário gregoriano. Então, Juliano, o nome Juliano devido ao líder militar da época, né, Júlio César. Ele foi introduzido pelo astrônomo lá de Alexandria, o nome dele era Sosígenes, né? E foi usado por algumas igrejas até o século XVI, certo? Então, no século XIV a.C. foi utilizado o Juliano e até o século XVI, quando começou a ser trocado pelo Gregoriano. O Gregoriano foi proposto por Aloísio, astrônomo de Nápoles, e foi adotado pelo Papa Gregoriano, por isso o nome Gregoriano, certo? Já no século XVII, datado de 1582, certo? Então vamos entender esse calendário juliano, por que teve que mudar, por que teve que vir outro. Vamos lá. Aqui nós temos uma estatuazinha de Júlio César, que por isso recebeu o nome do calendário juliano, né? O calendário juliano surgiu quando Júlio César, aconselhado por astrônomos egípcios, decidiu alterar o calendário utilizado na altura, o calendário romano. Isso porque ele havia reparado que as comemorações da primavera coincidiriam com os dias de inverno. Aí já começou, né? Então, assim, o calendário que antes era lunisolar, lua e sol, passou a ser solar, ou seja, se baseando no ciclo do sol. A semelhança do calendário egípcio. Então, eles agora deixaram de ter os dois, né? Em relação à lua e o sol, e se baseava só em relação ao movimento da Terra em relação ao sol. A transição do calendário romano para o calendário juliano foi feita em 46 a.C., o ano 46 a.C., ano que ficou conhecido como o ano da confusão, pois
para corrigir a defasagem existente nas estações do ano, foram acrescentados mais 80 dias e esse ano a esse ano. Ou seja, o ano 46 a.C. contou com 445 dias em vez de 365. Foi um ano que teve o ano da confusão porque tinha mais dias, né? E aí veio o calendário gregoriano. O Papa Gregório XIII reuniu um grupo de especialistas para corrigir o calendário juliano, que possuía 10 dias a mais. E hoje a gente usa o gregoriano. Aí temos também o calendário judaico. É um tipo de calendário que o povo judeu utiliza para a contagem do tempo e comemorações de aniversários, festividades, casamentos, falecimentos, celebrações religiosas e outras solenidades. De acordo com os hebreus, os anos passaram a ser contados a partir do que eles acreditam ser a criação de Adão, a partir do surgimento do mundo, certo? Então eles acreditam que eles começam a contar a partir dessa data, certo? E aí todo um estudo, né, para saber em que data foi. Então eles se baseiam o calendário judaico em relação à criação de Adão, a criação do mundo. Como as pessoas nascidas em 29 de fevereiro contam a idade? Por que, gente, eu vou falar sobre 29 de fevereiro? Porque aqui a gente vai falar sobre o ano bissexto, certo? A questão também do ano bissexto veio aí no calendário gregoriano, certo? Por quê? Com o movimento de translação da Terra, a gente aprende que a Terra demora 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas, onde é que a gente vai viver essas 6 horas, se o dia só tem 24 horas? Então, essas 6 horas, elas se acumulam. E a Pro já explicou isso para vocês. Essas 6 horas, elas vão se acumulando, certo? Até a cada ano. 6 horas, 6 horas. Vou botar um H aqui representando as horas. Quando eu vou juntar essas 6 horas, vai dar o quê? 24 horas, não é verdade? E 24 horas, pessoal, é equivalente a um dia, certo? Então, um dia, esse um dia aí vai parar no 4º ano, né? A cada 4 anos, que dá o ano bissexto. Então, e aí é no mês de fevereiro que ele vai parar, esse um dia aí, essas horas que sobraram. Que aí no mês de fevereiro, geralmente a gente tem quantos dias no mês de fevereiro? Em anos sem ser ano bissexto, no mês de fevereiro tem 28 dias, certo? Só que, quando chega o ano bissexto, que é essas horas que se acumularam, o mês de fevereiro vai ter 29 dias. Aí no livro de vocês tem essa perguntinha, como é que faz para contar a idade? Quer dizer que essas pessoas só fazem aniversário a cada 4 anos? Elas só ficam mais velhinhas a cada 4 anos? Não, é errado, não se enganem. É o seguinte, ao comemorar, os anos passam normais, a comemoração é normal, só que aí a pessoa vai escolher, né? O pai vai escolher o dia de se registrar. Se é no dia 28, que é o dia anterior, ou dia 1º de março, certo? Ou um dia antes, ou um dia depois. Aí vai depender do horário do nascimento também, o que estiver mais próximo do dia, se vai ser dia 28 ou dia 1º de março. Só que nos cartórios conta como o dia que realmente a criança nasceu, certo? Mas para comemorar, eu escolho o dia para comemorar o aniversário, ou antes ou um dia depois, tá certo? Pronto? Então chegamos ao fim da nossa aula de hoje e realizem com muita atenção a atividade, tá bom? Beijo!